Então, uma boa noite a todos, são todos bem-vindos, né? Seu Evaldo, seu Alexandre, Walter, Andréia, Reinaldo, né? Berenice, a nossa ilustre palestrante, a Nilva Busata, né? Que já está aqui a postos também. Então, nós vamos ter, assim, uma palestra muito interessante da psicoterapia para psicomentoria. Eu acho que é um tema bastante interessante, muito atual, e estamos assim realmente com os ouvidos, né, a, a, a postos, né, Nilva? Então, eu sou o Tá? Marcos Venda, vice-presidente do Instituto Holos e coordenador aqui desse grupo GMA. Eu sou formador de mentores também e faço mentoria individual. E vocês podem me contactar pelo site holos.org.br. E já desde já, então, eu desejo assim, uma boa noite a todos, né, para que vocês possam interagir com a Nilva. Nilva, então, pode começar, a turma é tua. Boa noite a todos. A minha fala acho que vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas o Marcos me chamou, eu estou aqui. É, Diferente do que muitos que eu ouço, eu sou alguém que escolheu o curso e estou na psicologia já há 34, quase 35 anos. Amo o que eu faço, não podia ter feito uma escolha melhor e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, como foi a psicologia na minha vida e por que a psicomentoria. Deixa eu só compartilhar aqui agora. Sumiu a apresentação? Só um pouquinho. Espera aí que deixa eu fechar as outras coisas, que daí eu acho que é mais fácil de eu achar, né? Só um pouquinho. Nós acabamos de testar, deu certo. A Aqui. gente estava É falando que, sobre é que eu tô sem óculos, óculos. Eu tô sem pois é, mas óculos, eu põe não óculos. enxergo. Isso. E Ai, ai, eu tô tentando. Pronto, deu? Estão Agora vendo? deu, estamos agora, ouvindo. Opa, então vamos lá. Tem um desconto que eu sou iniciante. Bom, meu nome é Nilva, sou psicóloga aqui no Paraná, mas quero mostrar minha trajetória para vocês. Eu nasci em Xaxim, Santa Catarina, filha de um casal de agricultores bastante novos. Minha mãe tinha 17, meu pai 22. Aí, 13 meses depois, nasceu meu segundo irmão, e mais uns 13, 14 meses nasceu o meu segundo irmão. Então, nós somos uma família de cinco. Que do pai de agricultor resolveu fazer. Ele era dentista prático. Eu não sei se vocês conhecem esse termo. Ele aprendeu com o tio dele, aqui no, lá em Medianeira, no Paraná, e aí ele tirava, extraía dente, fazia dentadura, tudo isso lá no sítio. Aí, num certo momento, ele resolveu fazer faculdade. Então, nós três já éramos nascidos, foi dos meus 6 aos meus 10 anos, né? Então, a gente mudou para Pelotas. Aí, em 78 a gente volta para Xaxim de novo, foram 4 anos de faculdade, né? Aí, em 84 eles resolveram mudar para Sorriso, Mato Grosso. Eu fiquei em Cuiabá. E aí vim para Londrina e estou aqui desde 86. Eu vim fazer a Universidade Estadual de Londrina e fiquei apaixonada por Londrina. E é interessante que, na época que eu estava em Cuiabá, o cursinho era do Positivo, aqui do Paraná, né? E a cada apostila vinha uma foto de cidade. E eu me lembro quando veio a foto de Londrina. Me despertou, eu fiquei encantada olhando. Era uma foto que nem essa que eu coloquei, do lago para o centro.
Hum. E assim eu fiquei encantada. Quando eu fui fazer o vestibular, não tinha psicologia em Cuiabá, aí a opção que me veio prontamente foi fazer aqui em Londrina. Sou mãe, tenho dois meninos, né? O Lucas nasceu em 95, analista, é mestre em ciência da computação. O Vinícius nasceu em 98, está morando em Brasília, estava contando para o Bazejo, né? Me deu um pouquinho mais de trabalho, né? Foi uma experiência única ser mãe de dois seres tão diferentes. Como é que foi o meu percurso? Eu era uma menina introvertida. E aí, o que que acontecia? Eu aprendi muito a ouvir as pessoas. E a ouvir, eu costumava conseguir falar alguma coisa para quem me ouvia. E aí era muito comum, né? Ah, mas você tem tudo para ser uma excelente psicóloga. Mas no meu percurso aconteceu o seguinte: eu, em 84, eu conheci o Espiritismo. E eu fiquei encantada, porque eu sempre busquei muitas respostas e eu não tinha, até toda a minha formação é católica. Aí eu pensei em fazer a faculdade de Ciências Biopsíquicas em Curitiba. Aí na época meu pai faliu, aí falei, puxa, melhor ir para uma estadual. Aí pensei, vou fazer psicologia, depois eu faço parapsicologia. Mas, de verdade, acabei me encantando com a psicologia e fiquei estudando em paralelo o espiritismo e a psicologia. Na minha jornada, que eu formei em 90, aí eu fiz um curso esses tempo atrás, e aí eu fiz diz que quando para a gente se tornar especialista tem que ter 10 mil horas, né, numa mesma área. Aí eu fui fazer a minha conta, e aí eu cheguei nos 65 mil horas de atendimento. Então, hoje eu vejo que mais do que o que eu aprendi na psicologia, em todos os cursos que eu fiz, tem o que eu aprendi ouvindo. O que eu aprendi na escuta ali, sessão a sessão, sai paciente, sai uma história, entra outra história, de estar ali presente, vendo o ser humano, como funciona, e estando ali para conseguir dar um toque aqui, um toque ali, para a vida dessa pessoa melhorar. Como psicóloga, a gente quer fazer psicoterapia. E eu saí querendo fazer psicoterapia. Mas é interessante que as pessoas não procuram a gente para psicoterapia. As pessoas procuram a gente para resolver problemas. E aí eu fui, a gente jovem, né? Tem que se virar. No meu caso, né? Eu também não tinha condições financeiras. Eu comecei a atender sem supervisão, só estudando. E com isso, né? Hoje eu vejo que acabou sendo um diferencial, porque conforme as problemáticas iam aparecendo no consultório, eu ia atrás de estudo, de curso. Então, eu tenho um desenvolvimento até bastante eclético. Hoje, eu diria assim, que eu me posiciono como uma psicóloga que acolhe, cuida, entende o contexto geral do paciente e o que ele pode fazer naquela situação problemática que ele traz. Uma das preocupações que eu sempre tive foi realmente auxiliar a pessoa a resolver o seu problema. Hum. É, e aí eu fui percebendo que eu tenho uma boa capacidade de encontrar estratégias factíveis. O que que seria isso? Que aquela pessoa, com aquela cognição, com aquela emoção, com aquelas dificuldades, consiga aplicar. Então, é, eu fui me desenvolvendo à medida que eu fui atendendo. E a gente vai vendo que a gente não tem o poder de resolver
as situações das pessoas, mas a gente tem o grande poder de ativar na pessoa as condições para que ela resolva, para que ela dê conta daquela situação. A minha formação, ela vem da análise do comportamento. Depois eu fiz algumas coisas em TCC, e, e dentro da minha história, gente, pense, eu comecei a atender em 91. Quem de vocês aí, com mais de 29, como diz o Basejo, pensava em fazer terapia naquela época, em 90? Não tinha uma cultura. Hoje é até chique falar que se faz terapia. Mas lá atrás, eu me lembro de um paciente, o primeiro consultório, ele era uma clínica de neurologia e psicologia. O paciente me contava que para entrar, ele olhava para ver se não tinha nenhum conhecido para ele entrar no consultório. Tá? Vejam que, digamos, as pessoas tinham até vergonha de precisar. E aí, o que que acabava sendo? Mais resolução de problemas mesmo, né? As pessoas vinham com uma problemática, com uma urgência, com pouco dinheiro, nem tão pouco a condição de fazer um trabalho mais extenso, e eu fui me virando nos 30. Dentro dos meus estudos, o primeiro que eu fiz, por ser espírita, porque o que me levou até para a psicologia foi a busca do entendimento do ser humano, da alma, né? E aí, um dos primeiros cursos foi fazer a regressão de memória, a vivências passadas. Mas eu não gostei muito da atuação na prática. As pessoas começaram a me procurar por isso, mas de uma forma tão imatura que a sensação que eu tinha é que eles só queriam encontrar culpados para as situações que eles vivenciavam. Então eu comecei a fazer um combinado com quem me procurava. Falei assim, eu faço, mas vamos trabalhar alguns aprofundamentos, porque pensar a vida com mais de uma encarnação é muito diferente do que pensar a vida como a gente está acostumado dentro da nossa cultura católica cristã. Então, vamos amadurecer os conceitos? Vamos ver se, com o entendimento dos conceitos de verdade, dá para se resolver a tua problemática? E se a gente não conseguir, aí sim a gente faz uma regressão de memória. Gente, eu acho que assim, a partir desse momento aí eu nunca mais fiz. A gente sempre conseguia resolver sem estar mexendo com as vivências passadas. Mas fez parte da minha busca. A gente quer resolver os problemas, ajudar as pessoas, mas a gente tem muita vontade de fazer terapia, né? De aprofundar. Mas as pessoas, principalmente naquela época, é, tinham dificuldade. Então, elas queriam resolver problema. Então, vamos lá. Me tornei uma resolutora de problemas. Agora, gente, vocês conseguem pensar o que que é ser psicóloga? A gente ouve tudo, de todos. Vem a mulher traída, vem a amante, vem a filha do casal que houve a traição, vem é, a- todos os personagens, não da mesma história, né? Mas a gente consegue ouvir todos os lados das histórias. Foi interessante uma vez, o meu filho, né? Falou, mãe, mas qualquer coisa que a gente fala, você sabe um pouquinho? Então, filho, as pessoas me contam tudo em detalhe. Eu tenho, gente, eu tenho muito advogado. Eu acho engraçado, porque eu tenho karma com o pessoal de direito. De todas as áreas que vocês pensarem, eu tenho algum conhecimento por atender. Tributário, trabalhista, civil, criminal. Não sei por quê. E muitas vezes é assim: a médica encaminha o irmão, que é advogado. Não são advogados que encaminham o advogado. Tem muitos. Dentistas, engenheiros, concursados. Então, assim, eu vivencio a, aquele ambiente de todos esses tipos de trabalho
todas as famílias, não é só o paciente que chega na minha frente que eu conheço. Eu conheço o parceiro, eu conheço o filho, eu conheço as pessoas que trabalham com ele. Então, na minha contabilidade, eu já atendi perto de 1.000 pessoas. Só que eles são pontos dos quais tem todas essas outras pessoas, tem todas essas constelações de vidas vinculadas, né? Eu estou fazendo meu site agora e uma das coisas que eu estou pedindo é um depoimento. E eu tenho achado muito interessante, porque, assim, vários citam que, assim, a minha memória. A gente nem lembra das coisas e a Nilva lembra. Uhum. Que muitos voltam depois de 10, 15 anos e eu lembro de coisas significativas da história da pessoa. Mas vocês conseguem entender, então, que efetivamente eu acabo tendo todo um saber de como funciona a vida nessas 3, 4, quase 4 décadas. E isso foi se tornando um saber que só na confecção do site é que eu fui percebendo exatamente o que eu quero apresentar para vocês hoje. Só para vocês terem uma ideia um pouquinho do meu percurso, a primeira especialização que eu fiz foi em comportamento organizacional. Depois eu fiz a de regressão de memória. Durante muitos anos eu fiz psicossomática com o Dr. Antônio Carlos Costardi, que já é falecido, e também ele foi meu terapeuta. E ele sempre trabalhou muito, que era para a gente sentir o paciente, não era para pensar o paciente. E se tem uma coisa que faz diferença e que eu aprendi, foi o sentir o paciente, sentir aonde ele está, sentir o que está acontecendo com ele, sentir o nível das problemáticas nas interações dele. Fiz cursos daí de trauma, hipnose, psicologia positiva. É, Fiz um curso também de psicoterapia, levando em conta a reencarnação. Dentro da TCC, os cursos com o Dr. Marcos Abud, daí de ansiedade, depressão, insônia. Neurociência com o Pedro Calabres, é, que ele faz uma curadoria do que a ciência traz dentro do comportamento. Então, também fiz. é, Coloquei aqui, inclusive, o coach com o Marcos na época da pandemia. Até outro dia eu estava ouvindo o teu áudio, mas aí o meu filho falou assim, mas essa voz é conhecida, mãe. Falei, sim, na época da pandemia, a mãe ficava ouvindo o curso de coach. Então, assim, eu tenho uma busca grande, mas de verdade, o que eu sempre estou querendo são coisas práticas. Tanto que muitos desses cursos eu acabei nem pegando os títulos, ou fazendo TCC, fazendo coisa. Vou lá, pego aquilo que eu acho que eu consigo usar no consultório e vou buscar outra ferramenta que consiga me atender, que as problemáticas foram se modificando um pouco, né, nesses últimos anos. Por exemplo, eu não pego jovens para atender. A partir de 2005, por aí eu não pego mais. É muito diferente. É interessante ver que até então algumas coisas eram muito semelhantes. A partir da era digital, essa molecada aí é quase como se eu não entendesse a língua. Até a idade dos meus filhos eu consigo. Né? Aí o pessoal do Harry Potter, aquela geração ali que está com 27, 30, eu entendo, eu consigo acessar, mas os mais jovens estão muito diferentes. Aí o que que eu fui percebendo? Que, na verdade, eu faço pouca psicoterapia. O que eu acabo fazendo é ajudar as pessoas a resolverem questões específicas na vida delas, dentro de relacionamento, dentro de trabalho. E aí, quando eu estava fazendo o meu site, eu falei, mas, gente, isso aqui não é psicoterapia. E eu fui muito procurada, e eu posso dizer até que acho que 90% do que eu faço é isso hoje. Falei, como é que eu posso chamar? Aí fiquei procurando mentoria, mas não é uma mentoria estruturada, é uma mentoria que eu desenvolvi.
Mas as pessoas me procuram porque eu sou psicóloga. Aí acabei chegando no termo psicomentoria. Então, eu mentoro a pessoa nas questões que ela traz, mas a partir da psicóloga que eu sou. E por eu ser espírita e fazer palestras, eu tenho uma clientela também que é espírita. E aí esses normalmente querem aprofundar as questões. Aí eu pensei, por que não? Também colocar como um serviço o trabalho específico com os espíritas. Pode parecer simples ajudar pessoas a resolver problema, mas vocês devem já ter passado pela situação de algum amigo passando por dificuldade. Ouvir já ajuda. A gente consegue ter uma sugestão ou outra, mas encontrar soluções verdadeiras que caibam para aquela pessoa não é simples. Não é simples. E eu fui vendo que eu sou muito boa nisso. E principalmente a questão das pessoas muitas vezes não ter condições de fazer a terapia por muito tempo, acabava fazendo com que eu fosse mais efetiva. Então, assim, o que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa de verdade no menor tempo possível? Aí eu fui percebendo é, o que realmente era problema, quais as possíveis soluções, o que dessas soluções a pessoa conseguia aplicar. E quando eu via que elas não, que era difícil para elas, eu pensava em formas de educá-la, de ajustar, de cuidando dela para ela conseguir, favorecendo, criando situações para que ela conseguisse desenvolver as habilidades que ela precisava. Olha, esse processo de fazer o site tem sido muito interessante porque tem me feito refletir toda a minha prática. E deixa eu ver, eu não contei por que que eu estou fazendo o site, né? Eu comecei a pensar em atender brasileiros no exterior, porque assim, já estou com 57 anos, eu tenho uma clientela grande, mas eu não consegui acessar um público com um ticket maior. Aí eu pensei, né? Veio um desses cursos que o pessoal mentora, aí falei, mas espera aí, né? Ganhar em dólar ou em euro pode ser interessante. E nesse processo tem sido muito interessante o fazer o site, que implica eu me traduzir, eu deixar claro o que eu faço, entender, ver o todo. E uma experiência muito interessante está sendo pedir os depoimentos. Nunca teria me passado pela cabeça pedir depoimento para meus pacientes. E a coisa mais interessante é perceber que muitas das coisas que eu coloquei para me definir, eles falam que eles conseguiram no acompanhamento. Então, tem sido um processo bem interessante. Vocês já ouviram aquele termo que se fala assim, né, a pessoa que não tem curso superior, muitas vezes ela fala assim, eu não estudei, mas eu tenho a faculdade da vida. Aí esses dias eu parei para pensar, né, assim, eu tenho a faculdade da vida. Eu ouço vidas, eu interfiro em vidas. Eu estou aí o dia inteiro dentro da problemática humana. De vez em quando eu me sinto num verdadeiro Big Brother. A pessoa vem, aí me conta o capítulo daquela semana, de como que se desenrolou, o que é que ela conseguiu fazer, o que é que ela não conseguiu, o que faltou. Mas vai ter um segmento. E vocês conseguem entender que aí é um ponto de observação muito específico? A intimidade, os problemas, as soluções que a gente foi implementando, o resultado disso na vida das pessoas. Então, hoje, quando eu olho, o meu principal saber é o que eu aprendi dentro do consultório.
O que eu estudei fora é para ajudar a intervenção dentro, mas dentro do consultório foi que eu aprendi como o ser humano funciona. Neufa, Oi, é, me- posso fazer uma pergunta? deve? Ah, tá. Assim, dentro dessas questões todas que você está trazendo, quais são, digamos assim, as problemáticas mais recorrentes que as pessoas trazem para você? Né? Ou seja, os problemas que as pessoas trazem. O que que é recorrente? O que que é mais forte? Que questões que são? Relacionamento. Relacionamento. Namoro, casamento. Nos últimos anos, então, os segundos casamentos, filho do primeiro, filho do segundo, é, questões de relacionamento, Marcos. Ou a É, área que foi ficando cada vez mais complicada. Lá atrás, também buscavam bastante, mas era mais fácil de resolver. Hoje, antigamente, por exemplo, eu só ouvia é, que os homens traíam. Desculpem vocês, tá? Mas era o que eu ouvia no consultório. Hoje, sim, coisas que de pessoas que eu jamais imaginaria que iam fazer determinadas escolhas no decorrer do caminho. Então, relacionamento, términos, relacionamentos complicados, relações abusivas e pais e filhos. Problemas de relacionamento entre pais e filhos. No trabalho, eu diria que é relacionamento, pais e filhos e questões no trabalho. tá certo. Muito obrigado. Depois, se der tempo, eu conto alguns casos. Bom, o que que eu acabo fazendo? Por eu estar fora e ver tanta história, ver tantos problemas se encadeando, eu consigo, quando a pessoa está falando, opa, aqui isso aqui não vai dar bom. Aqui precisa de uma intervenção. Porque eu vou tendo noções de padrões de funcionamento e de realidade que fui desenvolvendo no tempo, né? É, uma coisa que sempre é importante é a gente conseguir ver os pontos cegos das pessoas. Tem coisas que parecem óbvias. A gente mostra, mas aí a gente vê que a pessoa não consegue enxergar. Aí a gente tem que criar estratégias, metáforas são duas coisas: perceber que a pessoa não entendeu o óbvio e conseguir encontrar um jeito de mostrar o óbvio. Ó, só para vocês terem ideia, estou acompanhando uma separação. O rapaz, num casamento de 6 anos, largou a minha paciente e está vivendo com uma moça que é prostituta. Aí a minha paciente fica assim, mas eu era uma pessoa boa, por que que ele não quer ficar comigo? Eu já expliquei 1000 vezes. Eu tenho que explicar 1001, 1002. De verdade, ela não aceita que ela fez um investimento e que não funcionou. Aí muitas vezes eu vou repetindo de um jeito, do outro, até que a pessoa consiga entender. E aí, muitas vezes a gente, na nossa vida, fala assim, mas eu já falei, como que a pessoa não faz? Ponto cego, gente. Cada ser humano tem um ponto cego em alguma coisa assim. Para quem está fora é extremamente óbvio, para quem está dentro, a pessoa não consegue ver. Quando vocês falam, mas como não enxerga? Falem, não enxergando. O que que eu chamo então de psicoterapia, psicomentoria de vida? É oferecer tudo que eu aprendi teoricamente, com tudo que eu aprendi dentro do consultório, para resolver efetivamente o que a pessoa me traz. Aí eu acabo conseguindo, por enxergar de fora, por eu ter todas essas referências
dos casos que eu acompanhei. Eu consigo, com a pessoa, projetar cenários. Tá, se você separar, como é que vai ser? Se você sair desse emprego agora, e se você for estudar, se preparar para depois sair, eu consigo estar ali pensando em mil cenários para que a pessoa, inclusive, assim, consiga tomar decisão ou até consiga perceber aonde que está pegando realmente a situação para ela. E sempre muito importante é, instrumentar ela para que ela consiga. Porque é fácil a gente falar qualquer solução, mas conseguir efetivar, muitas vezes, tem muitos passos que são necessários. E aí entra a maestria de conseguir ajudar a pessoa a desenvolver os passos necessários para ela resolver a situação. E, gente, por mais óbvio que possa parecer, as pessoas, vamos lá, problema de relacionamento. A pessoa vem reclamando do marido, normalmente as mulheres que vêm mais também, tá, Marcos? Normalmente as mulheres procuram mais. Os homens têm procurado mais nos últimos anos. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu amo trabalhar, porque homem, quando vem para terapia, ele quer resolver. Ele está ávido. Aí a gente consegue mostrar. Daí eu até brinco, eu falo assim, é quase como se a gente fosse ler a legenda para ele mesmo. E aí é super rápido. Mulher gosta de falar, gente. Então, muitas vezes, para ela, só desabafar já é suficiente. Nilva, o Oi, Evaldo querendo fazer uma pergunta. Eu queria pode fazer uma fazer. pergunta, Nilo. Olha só, a gente, primeiro, parabéns aí por o que você está trazendo. E quando eu falo em mentoria, Evaldo, e coaching, né? Eu penso num ciclo, normalmente começo, meio e fim, para tratar aquele problema. E quando eu falo em psicoterapia, né? Eu não tenho formação no assunto, só tenho a escola da vida, como você falou. Quando eu falo em psicoterapia, me ocorre que é um trabalho de trazer à tona causas, não sei o que e tal, e que não tem esse começo, meio e fim necessariamente, tá? E Sim, eu queria saber, então, dentro dessa sua proposta de psico e quando você fala que as pessoas vêm para resolver problemas, eu compreendo dessa forma também. E aí, em que momento elas têm alta? É como na psicoterapia tradicional, que ou você entende que não tem mais necessidade e tal, ou você também trabalha o ciclo da mentoria, que tem começo, meio e fim, e em algum momento, então terminamos aqui o número X de sessões. Eu fiquei encucado com esse conceito, não sei se eu acho que é faz a próxima sentido para tela, você. aqui. É. É o Ah. seguinte, a psicoterapia normalmente começa e continua, normalmente por um ano, por dois, tá? Aí a gente espaça, normalmente, vai para 15 dias, depois uma vez por mês, e daí dá alta. E é comum, muitas vezes, quando surgem novas demandas, a pessoa procurar a gente, Tá. tá? Na psicomentoria, a pessoa muitas vezes faz uma, duas sessões. Daí não tem um contrato. Uhum, A gente trabalha aquilo que está acontecendo, vai tentando encontrar as estratégias. Aí muitas vezes eu consigo perceber, ó, isso aqui vai demorar. Você tem que chegar aqui, você está aqui, nós temos que ir um longo caminho para chegar. uhum, Então, muitas vezes, é, a gente resolve essa questão, mas é muito comum a pessoa tomar gosto pela coisa, e aí a gente vê todas as outras questões, e aí a gente vai trabalhando muitas vezes uma por vez, ou até mais de uma por vez, até uhum, sanar aquele conjunto de problemáticas que a pessoa tem. Não sei se vocês conseguem perceber que é diferente de
na psicoterapia, se autoconhecer, entender seus mecanismos, entender as consequências da sua história, as suas pulsões. Não, é muito objetivo. O que que você está pensando, o que que você está sentindo? Boa parte, gente, dos problemas tem a ver com as pessoas não aceitarem as coisas como são. Boa Uhum. parte do trabalho é muito simples. Ó, isso não te cabe, não tem como você mudar. A pergunta é, já que é assim, o que é que você pode fazer? Se teu marido não vai mudar, como é que você pode conviver com isso? Uhum. Você acha que outros fazem? Eu costumo brincar, gente, que a pior coisa que aconteceu com a humanidade foi o romantismo. Um dia chega o príncipe, salva a princesa e faz ela feliz para sempre. Gente, um ser humano ter que salvar outro e fazer ela feliz para sempre não é um cargo muito pesado para vocês, homens, não? E qual a chance? Qual a chance de alguém conseguir fazer outro ser humano feliz? Então, é muito preocupante, porque uma das coisas que eu bato todo dia com vários pacientes é as expectativas equivocadas que elas têm com relação a relacionamento, com relação à vida, com relação ao outro ser humano. Então, assim, é, é, é quase o princípio lá é, eu gosto muito, né, da oração da sabedoria, né? Senhor, dai-me ousadia para mudar o que pode ser mudado, paciência com o que não pode e discernimento para distinguir o que pode do que não pode. Uhum. Basicamente, eu passo o dia trabalhando com a pessoa isso, porque as pessoas acham que se ela casou, a pessoa se não contrata, ela tem que mudar. Aí a neurociência fala assim que não se deveria casar antes de 2 anos, porque é o tempo médio do apaixonamento. E a pessoa não vê quem é o outro e depois não aceita que ele seja do jeito que ele é. Uhum. Então, eu faço coisas pontuais por fases e tem alguns que me procuram. Né? Eu tenho histórias que eu atendi a mãe grávida, depois a filha adolescente, a filha entrando na faculdade, a filha saindo da faculdade. Eu acompanho muitas vezes na morte, quando as pessoas começam a partir. Então, muitas vezes as pessoas vêm e vão, né? Elas, digamos, eu acabo sendo a pessoa para que dá suporte nas horas de dor. Gente, eu tenho que tomar cuidado quando meu outro consultório, muitas vezes eu ia buscar o paciente e aí eu perguntava: e aí, tudo bem? A pessoa já começava a contar todos os problemas da sala de espera. Aí eu tive que mudar o cumprimento. Olá, vamos? Para as pessoas não abrirem a caixa dos problemas. Bom, como eu acabei tendo uma clientela grande de espíritas, eu também acabei fazendo um trabalho diferenciado para os espíritas. Então, eu nunca tive essa proposta, mas acabou acontecendo e eu gosto, porque normalmente o espírita tem um entendimento de que a gente tem mais de uma vida, que existe lei de causa e efeito, que as coisas não são por acaso. Então, e muitos querem entender na própria vida como que isso acontece. E normalmente tem situações delicadas que muitas vezes num centro espírita ou com uma pessoa espírita, a pessoa não está garantida no sigilo daquelas particularidades. Então, eu acabei sendo muito procurada para as pessoas poderem colocar os princípios da doutrina na própria vida.
E daí, por eu ser psicóloga, por eu ter experiência e por eu ter o sigilo. E eu confesso que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, onde a gente consegue aprofundar. Por exemplo, questões que normalmente as pessoas me trazem. Por que que eu estou passando por isso? O que que eu tenho para aprender, imaginando que se aquilo é uma prova ou uma expiação, né? Então, normalmente eu pergunto, o que será que eu fiz em outra vida para que isso esteja acontecendo? E, ó, é, apesar de eu ser espírita, eu não tenho nenhuma paranormalidade, eu não tenho uma percepção além do comum. Mas aí a gente pega os conceitos, olha o que acontece na vida da pessoa e a gente consegue abstrair, a gente consegue deduzir. O Nilva, principal. Oi, tô acabando. tá. Não, tudo bem, é mais uma pergunta só, pode ser? Ah, pode ser. Ah, se você quiser terminar teu raciocínio, Não, terminar, não, tá. pode falar. Eu não perco, não. Pode perguntar. Tá. Não, tudo bem. A minha pergunta ela é um pouco fora desse contexto, porque você fala muito de relacionamentos, de situações externas e tal. Mas quando é uma questão interna da pessoa, por exemplo, estados depressivos, né? Então, eu conheço pessoas que são depressivas e têm uma vida depressiva, né? Como é que você tem abordado essas questões assim de depressão assim? Olha, eu, na verdade, eu já atendi alguns casos, mas eu costumo até brincar. Eu atendo pessoas comuns com problemas, tá? Os quadros psiquiátricos acabou não vindo para a minha vida. Então, Entendi. alguns estados depressivos leves, com medicação, eu atendi. É mais comum a ansiedade. Ansiedade, os quadros de ansiedade é mais comum vir para o consultório. Então, eu não. Eu sempre acabei observando que eu acabei não. Não é uma clientela que veio. Tá, tá ok, Então, tá bom, por isso que eu falo, eu atendo pessoas comuns com problemas. Aí elas vêm para resolver o problema. tá certo. Muito obrigado. É, então, assim, esse trabalho com a população espírita é em cima do que é, é a angústia, junto com o que a teoria, né, da doutrina traz para a vida delas. E aí a gente vai encontrando explicações e soluções, porque em qualquer nível da problemática humana, é, o princípio é o que, que eu faço com o que é. Nem ter, a gente quer se perder no porquê é, mas o porquê é nem sempre nos dá o caminho do o que fazer com o que está acontecendo. Então, é um trabalho que serve para espíritas e espiritualistas, porque daí tem o conceito de reencarnação. Eu ajudo a pessoa a entender as questões existenciais, como se entender como um espírito imortal temporariamente encarnado num planeta de provas e expiações, que é o que a doutrina fala que a Terra é. E aí a gente consegue ver a questão da mediunidade, a interferência da mediunidade na vida dessas pessoas, é, coisas bem específicas que daí eles acabam gostando de vir fazer com uma psicóloga espírita, porque daí a gente fala a mesma língua e a gente consegue aprofundar. Fala, Basejo. Você não tem algum tipo de problema com o Conselho Regional de Psicologia, com essas abordagens? Não? Não, não, porque, que nem, ó, não, na verdade, todo o meu consultório foi feito por indicação, eu nunca fiz propaganda. O site eu estou fazendo agora para essa divulgação para o exterior. Uhum. Mas eu me coloco como psicóloga e espírita. São os dois conhecimentos que eu tenho. Obrigado. Hum. E só para encerrar, eu costumo dar palestras em centro espírita, e aí eu tinha alguma dessas palestras, quando o pessoal grava, numa página no Face. Aí agora estou começando a fazer um canal no YouTube para essas palestras.
É, como eu falei para vocês, eu tenho gostado muito de pegar, de ver os depoimentos. Eu achei que as pessoas fossem ter, digamos, não querer fazer os depoimentos. Todo mundo que eu pedi teve o maior prazer de fazer, e eu até dou a opção da pessoa só colocar as iniciais. Não, elas entram no Google e colocam lá. Né? E uma coisa que me deixou muito feliz é que, assim, o delas se referir, porque o pessoal não viu o site ainda, né? Eu não divulguei o site. E aí, o jeito que eu coloco, as pessoas entendem. É o que elas falam que eu consegui fazer com elas. Isso me deixou bem feliz. É, e tem sido uma experiência bem interessante. Ó, inclusive essa aqui, por falar nisso, ela coloca assim, ó, em nenhum momento impôs valores ou prioridades, sempre respeitou minhas escolhas e objetivos pessoais. Porque normalmente eu gosto de saber a religiosidade da pessoa, mas eu só trabalho o conteúdo quando ela pede. Não, não, é, é, eu, eu acho que a religiosidade é uma coisa muito pessoal. É cada um tem a sua linguagem. Eu sou bastante, mas é a minha, funcionou para mim. Era isso, gente. Hum, foi um desafio muito interessante, porque eu nunca falei para pessoas que não fossem espíritas, ou no um a um com os pacientes. Espírita todo mundo é, né? Porque É, né? nós somos seres espirituais, né, Nilva? Então, Sim, sim. Hum, então tá. Eu deixei aberto aqui para o pessoal participar, fazer perguntas, trazer seus depoimentos, né? Reinaldo, Alexandre, Walter, Deia, né? Fiquem à vontade para participar mais um pouco. hum, Eu gostaria então de falar, na verdade, parabenizar aí pela palestra, gostei muito, né, principalmente porque traz o que eu acho muito importante, que são as experiências de vida, né? E achei bastante interessante essa correlação com o nicho, né? Vamos chamar assim, o nicho da uhum, espiritualidade. Eu acho que é interessante, né? E eu posso dizer que eu gosto muito disso porque, de certa forma, eu pratico isso, né, na minha vida, né, sendo eu engenheiro, né, eu trago muito as questões da psicanálise, da psicologia para o ambiente de trabalho, já que eu trabalho com segurança baseada no comportamento, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, hum, eu percebo e sinto nas relações da engenharia a necessidade de uma humanização, de uma humanidade, né? Então, por isso que eu trago esses conhecimentos da neurociência, etc. Então, parabéns pela a sua escolha, né? E assim, pelo que você colocou, isso veio naturalmente, né? Então, é como se fosse uma missão de vida, né? Então, parabéns e que bom. obrigada. Sim. Nilva, Reinaldo, Oi, oi. bom, parabéns pela sua exposição. Você mostrou assim uma transição de carreira, né? De uma atividade de psicologia ampliou para uma intervenção de mentoria. Quem trabalha com mentoria, meu caso creio que todos aqui, ou lecionando, ou dando aulas, ou mentorando, de alguma maneira trabalha também aspectos de psicologia. Eu, por exemplo, não sou psicólogo, mas muitos dos assuntos que têm a ver com autoestima, autoconhecimento, autopercepção, reforço, enfim, acaba resvalando também por um aspecto da psicologia. E a minha questão é assim: como é que você distingue o que é psicologia e o que é uma mentoria? Ou as coisas sempre andam misturadas e você não distingue onde está um ponto e onde está outro ponto? Porque no meu caso, muito embora não sei, não sou psicólogo, mas eu sei que tem coisas que são mais tratáveis por psicólogos, poderiam ser tratáveis. Me arrisco muitas vezes a reforçar a autoestima, de ouvir um problema e até ter alguma intervenção, uma interferência no sentido de acolher, de apoiar um processo empático, etc. A própria maturidade, a experiência da vida, depois de 40 anos, atendendo e lidando com pessoas,
não me credencia como psicólogo, mas tenho uma sensibilidade, uma percepção que acaba também fazendo, de alguma forma, em algum momento, um trabalho que seria apropriado de psicólogos. Então, eu tenho achado interessante porque assim a idade e a maturidade vai dando algumas licenças poéticas para a gente, né? É, esse trabalho, por exemplo, com espíritas, ele acontecia porque as pessoas me procuravam, mas eu nunca pensei em me divulgar, me colocar como um nicho que eu domino os dois saberes, né? Então, é o fato realmente assim, nesse momento da minha vida eu me permito a fazer isso. E até uma coisa que eu não citei, a experiência de fazer o blog do site tá fenomenal. Porque, assim, eu comecei, por exemplo, a listar todas as metáforas que eu uso. Eu já cheguei a mais de 40. Para cada metáfora, eu quero escrever um texto. Para cada situação que eu vou vendo que eu trabalho com os pacientes, eu já estou pensando em textos. Então, a partir daí vai sair livro. Mas voltando para a tua questão, olha, o que que é diferente da psicoterapia? A pessoa, por exemplo, olha só, uma paciente concursada, acabou de entrar no emprego e estava vendo um monte de coisa errada no lugar que ela estava trabalhando, numa prefeitura de uma cidade pequena. Se eu fosse trabalhar com terapia, eu ia trabalhar os processos dela, tentar voltar ela para a história dela, para as formas com que ela funciona. Com a minha experiência, eu falei, meu Deus, essa menina vai arrumar encrenca com pessoa que ela vai trabalhar mais 30 anos. E ela não tem ideia disso. O que que eu trabalhei com ela? Olha, você está certa, o que está acontecendo é errado, mas você consegue entender que existem jogos políticos? Que essa pessoa, por algum motivo, ela pode fazer isso e não acontece nada com ela? E se você, conforme o que você fizer, você vai ter uma inimiga pelo resto do tempo que você estiver trabalhando. Você quer isso? Visualiza Aí vocês vejam, o nem problema. é. Os problemas Como eu gerais. sei, eu acompanhei pessoas que fizeram essa bobagem e tiveram até que sair do lugar que trabalhavam, porque se tornou insustentável. Se meter em jogos políticos dentro de uma prefeitura, do Estado, de órgãos públicos. Então, assim, muitas vezes eu trabalho isso, depois a pessoa querendo, a gente volta e trabalha as questões emocionais e vivenciais dela. Mas a parte que eu chamo de mentoria de vida é realmente assim, a pessoa vê o que que ela está fazendo, por que que ela está fazendo, quais as consequências que se ela continuar a fazendo daquele jeito ela vai ter, para pelo menos ela ter uma condição de tomar uma decisão lúcida. Consegui explicar? Bem, é isso Mas aí. também, de modo geral, elas vão se permeando, tá? Outra Mas é pergunta, interessante aproveitando. que as pessoas que me procuram, a gente vai tentando levar para terapia, eles não querem. Eu acho que acabou sendo o nicho que eu acabei trabalhando de pessoas. Outra pergunta, e talvez não pergunta, um comentário, talvez, é que agora você junta duas forças, então você pode cobrar mais caro, né? Essa é a ideia. Uhum. Sim. Trabalhar menos e ganhar um pouco mais, porque também a gente não tem mais tanto fôlego. Uhum. O que me impressiona assim, a quantidade de pacientes e de horas trabalhadas que você tem. Então, é assim, encontrou um nicho extraordinário, comentário apenas, e de fato, assim, você, obviamente, assim, por ser boa, por muitas indicações, A luz humana fazendo, ou a fazendo luz todos os da... trabalhos que você faz. Então, assim, a quantidade de horas, toda a sua história, com muito estudo, com muito trabalho. Então, realmente, parabéns pelo seu sucesso também nesse contexto. Ah, obrigada. É, eu faço essa conta porque, assim, dificilmente eu trabalho menos que 8 horas. Houveram épocas que eu atendi até 10, 11. E aí, nunca parei, não tenho carteira assinada, nunca trabalhei em lugar nenhum, só consultório, né? Vai completar 35 anos.
Muito bem. Eu queria realmente te parabenizar, Nilva, pela excelente palestra, sim, né? Pela interação fantástica que você teve, né? Pela repercussão que você trouxe aqui para todos nós, né? Bateu no nosso coração, né? Bateu também no na nossa mente e na nossa pleura também, né? Tá bom? Em um outro momento, de repente, eu poderia trazer mais coisas específicas do que eu tirei da experiência clínica para compartilhar com vocês. Tá bom. Então, se você quiser dar o teu depoimento final para o pessoal, uma mensagem final, né? Ou se alguém ainda tiver mais alguma pergunta, tá ok. Então, Nilva, você pode dar a Eu tua mensagem final? agradeço a oportunidade, foi muito interessante eu poder parar para me apresentar, né? A minha trajetória, o meu trabalho. Eu sempre agradeço muito a Deus, porque na verdade, assim, eu não sei como é que eu fui cair direito na psicologia, mas não podia ser o curso mais certo da minha vida. Tanto que vocês veem, eu estou diferenciando? Tô, mas ainda está dentro ali do contato bem próximo com o ser humano. Então, eu sinto que eu tenho um dom para estar ali junto com as pessoas na hora do vamos ver. E é muito bom compartilhar dentro de um esquema diferente. Eu agradeço muito, Marcos, e a todos. Tá bom. É. Então, eu também agradeço muito, né? A tua presença e vamos finalizando, então, né? A nossa live aqui, tá ok? Tá, Muito ok. obrigado, então, por todos. Uma boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigada, gente. Não, não. Boa Boa noite, noite. gente. Boa Obrigado. noite. Boa Boa noite. noite.